Você já esqueceu o nome de alguém que conhece há anos? Entrou em um cômodo e não lembrou por que foi até lá? Ficou procurando as chaves por meia hora e elas estavam na sua própria mão? Se isso está acontecendo com você ou com alguém que você ama, preste muita atenção, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a trajetória da sua saúde mental para o resto da sua vida. Não estamos falando de coisa da idade. Não estamos falando de algo que você simplesmente precisa aceitar porque já passou dos 60. Estamos falando de um problema real, silencioso, e que a maioria dos médicos não fala abertamente nas consultas de rotina. Um nutriente específico, que provavelmente está em falta no seu organismo agora mesmo, está sendo apontado por pesquisas científicas sérias como um dos principais responsáveis pelo declínio acelerado da memória em pessoas acima dos 60 anos. E o pior, quanto mais o tempo passa sem que você resolva isso, mais difícil fica reverter o estrago. Neste vídeo, você vai descobrir qual é esse nutriente que está sendo roubado do seu cérebro todos os dias sem que você perceba, por que a deficiência dele afeta de forma tão devastadora a memória e o raciocínio depois dos 60. Quais são os erros e hábitos do dia a dia que aceleram essa perda de forma silenciosa, e o que você pode fazer de forma simples e prática, ainda hoje, para proteger o seu cérebro e recuperar a clareza mental que você sente que está escorregando pelos seus dedos? Fica até o final porque tem uma informação aqui que vai te surpreender, e que a maioria das pessoas nunca vai descobrir porque simplesmente não para prestar atenção. Este conteúdo pode ser literalmente o mais importante que você vai assistir este ano. Vamos começar entendendo o problema de verdade, sem rodeios, sem linguagem de médico difícil de entender. O seu cérebro, assim como qualquer órgão do seu corpo, precisa de combustível para funcionar. E não estamos falando só de glicose, a energia básica que todo mundo conhece. O cérebro precisa de uma combinação específica de vitaminas, minerais e compostos que garantem que os neurônios se comuniquem entre si de forma eficiente, que as memórias sejam formadas e armazenadas corretamente, e que o processo de limpeza do cérebro aconteça toda noite enquanto você dorme. Quando um elo dessa cadeia está quebrado, tudo começa a falhar. E depois dos 60 anos, o corpo perde progressivamente a capacidade de absorver e utilizar certos nutrientes com a mesma eficiência de quando você tinha 30 ou 40 anos. Isso significa que mesmo que você coma bem, mesmo que você tome alguns suplementos, pode ser que o nutriente certo simplesmente não esteja chegando ao cérebro na quantidade necessária. E aí começa uma deterioração lenta, quase imperceptível no início, mas que com o tempo se torna assustadoramente evidente. O problema que ninguém conta é que o declínio cognitivo não começa de repente. Ele não aparece do nada numa manhã em que você acorda sem memória. Ele se instala aos poucos, ao longo de meses e anos, disfarçado de cansaço, de estresse, de coisa da idade. E quando você finalmente percebe que algo está errado, o estrago já está bem avançado. Por isso é tão urgente que você entenda o que está acontecendo agora, enquanto ainda dá tempo de agir. O primeiro erro que está acelerando a destruição da sua memória é algo que quase todo mundo faz, e que parece completamente inofensivo à primeira vista. Estamos falando do consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, especialmente aqueles ricos em açúcar refinado e gorduras trans. Você pode estar pensando, eu já sei disso, todo mundo fala que essas comidas fazem mal. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o mecanismo exato pelo qual esses alimentos destroem a memória de forma específica e devastadora. Quando você consome açúcar refinado em excesso, o seu corpo desencadeia um processo inflamatório sistêmico. Essa inflamação não fica só no intestino, no fígado ou nas articulações. Ela chega ao cérebro. Os cientistas chamam isso de neuroinflamação, e ela é um dos maiores inimigos da memória e da função cognitiva. A neuroinflamação danifica as conexões entre os neurônios, interfere na produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, e compromete a capacidade do hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela formação de novas memórias, de funcionar adequadamente. Além disso, o consumo excessivo de açúcar interfere diretamente na absorção do nutriente que vamos revelar ao longo deste vídeo, criando uma deficiência progressiva que vai se agravando a cada dia que passa. E aqui está o suspense: esse nutriente tem uma relação direta com a velocidade com que o seu cérebro envelhece. Quando ele está em falta,
o processo de envelhecimento cerebral pode se tornar 2, 3 vezes mais rápido do que o normal. Mas antes de falar sobre ele, é preciso que você entenda o segundo erro que está sabotando a sua memória. O segundo hábito que está destruindo silenciosamente a sua capacidade de pensar e lembrar é a privação de sono, ou o sono de má qualidade. E aqui não estamos falando só de dormir poucas horas. Estamos falando de um sono fragmentado, superficial, cheio de interrupções, que impede que o cérebro execute um processo absolutamente essencial chamado de limpeza linfática. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema de drenagem chamado sistema linfático, que funciona como uma espécie de lavagem interna do órgão. É durante esse processo que o cérebro elimina proteínas tóxicas acumuladas ao longo do dia, incluindo a beta-amiloide, que é exatamente a proteína que se acumula em excesso no cérebro de pessoas com Alzheimer. Quando o sono é de má qualidade, essa limpeza não acontece de forma completa. As toxinas ficam, as proteínas se acumulam, e ao longo do tempo, essa acumulação começa a interferir na comunicação entre os neurônios, na formação de memórias, e na capacidade de concentração e raciocínio. Mas há um detalhe que pouquíssimas pessoas sabem: a falta do nutriente que estamos prestes a revelar compromete diretamente a qualidade do sono. Ou seja, existe um ciclo vicioso: a deficiência prejudica o sono ruim agrava a deficiência, e juntos, os dois destroem a memória de forma acelerada. Pessoas acima dos 60 anos são especialmente vulneráveis a esse ciclo porque, além de produzirem naturalmente menos melatonina, que é o hormônio do sono, o envelhecimento reduz drasticamente a capacidade do organismo de manter níveis adequados desse nutriente no sistema nervoso. E isso nos leva ao terceiro erro, o mais impactante de todos. O terceiro e mais devastador hábito que está destruindo a memória depois dos 60 é algo que vai te surpreender, porque não é um pecado nem um vício. É algo que parece totalmente inocente. É o sedentarismo mental combinado com o isolamento social. Você já reparou que pessoas mais velhas que continuam trabalhando, estudando, convivendo com outras pessoas, se mantêm muito mais lúcidas e com a memória preservada por muito mais tempo? Isso não é coincidência. O cérebro funciona exatamente como um músculo. Quando você para de usá-lo de forma intensa e variada, ele começa a atrofiar. As conexões entre os neurônios que não são usadas com frequência vão sendo podadas pelo próprio organismo num processo chamado de poda sináptica. E o isolamento social acelera esse processo de uma forma chocante. Pesquisas publicadas nos últimos anos mostram que a solidão crônica aumenta em até 50% o risco de desenvolver demência. Isso porque a interação social exige que o cérebro trabalhe em múltiplos níveis ao mesmo tempo: linguagem, emoção, memória, atenção, interpretação de expressões faciais. Quando você elimina essa estimulação, o cérebro literalmente encolhe. Mas aqui está a revelação mais importante: o nutriente que está em falta no organismo da maioria das pessoas acima dos 60 anos está diretamente ligado à saúde das membranas dos neurônios, à produção dos neurotransmissores responsáveis pela motivação e pelo prazer de se conectar com outras pessoas, e à capacidade do cérebro de criar novas conexões, o que os cientistas chamam de neuroplasticidade. Sem esse nutriente em níveis adequados, o cérebro literalmente perde a capacidade de se renovar, de aprender e de manter as memórias existentes protegidas contra o tempo. E agora é o momento em que muita gente vai se identificar com o que eu vou dizer, e esse reconhecimento pode ser o começo de uma mudança real na sua vida. Se você chegou até aqui, é porque você se importa com a sua saúde. É porque você não quer simplesmente envelhecer e aceitar. Você quer lutar, quer se manter lúcido, presente, capaz de reconhecer os rostos das pessoas que ama, de lembrar das histórias que viveu, de continuar aprendendo e crescendo. E você merece isso. Cada pessoa merece chegar aos 70, 80, 90 anos com a mente afiada e viva. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe o seu like agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar até outras pessoas que também precisam dessas informações. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque a gente publica conteúdo como esse toda semana, conteúdo que pode literalmente salvar a sua saúde ou a saúde de alguém que você ama. Agora vamos ao que mais interessa: qual é esse nutriente?
E o que você pode fazer de forma prática para garantir que o seu cérebro esteja recebendo o que precisa? O nutriente em questão é a vitamina B12, também conhecida como cobalamina. E antes que você pense, já ouvi falar disso, deixa eu te dizer que o que você provavelmente não sabe sobre a B12 vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde cerebral. A vitamina B12 é absolutamente essencial para a produção da mielina, que é a bainha protetora que envolve os neurônios como uma espécie de isolamento elétrico. Quando a mielina está intacta, os sinais elétricos entre os neurônios se propagam com velocidade e precisão. Quando a mielina se degrada, os sinais ficam lentos, distorcidos, perdidos. É como comparar uma fibra ótica de alta velocidade com um fio velho e descascado. A diferença é brutal. E a deficiência de B12 é exatamente o que causa essa degradação da mielina, de forma progressiva e silenciosa. A B12 também é fundamental para a produção de glóbulos vermelhos saudáveis, que transportam oxigênio para o cérebro. Quando o cérebro não recebe oxigênio suficiente, a função cognitiva sofre imediatamente. Além disso, a B12 participa diretamente do controle dos níveis de homocisteína, um aminoácido que, em concentrações elevadas, é altamente tóxico para os neurônios e está fortemente associado ao desenvolvimento de demência e Alzheimer. Estudos publicados em revistas científicas de alto impacto, incluindo a renomada revista Neurology, demonstraram que pessoas com deficiência de B12 têm volumes significativamente menores de matéria cinzenta no cérebro, especialmente nas regiões associadas à memória e ao aprendizado. Em outras palavras, a falta de B12 literalmente encolhe o seu cérebro. E agora vem a parte que explica por que essa deficiência é tão comum depois dos 60 anos. O principal mecanismo de absorção da B12 no organismo depende de uma proteína produzida no estômago chamada fator intrínseco. Com o envelhecimento, a produção de ácido gástrico e de fator intrínseco diminui significativamente, o que significa que mesmo que você coma alimentos ricos em B12, uma grande parte dela simplesmente não é absorvida pelo organismo. Isso explica por que tantas pessoas acima dos 60 anos têm deficiência de B12 mesmo sem ter uma alimentação ruim. E existem outros fatores que agravam esse problema de forma assustadora. O uso prolongado de medicamentos como o omeprazol e outros inibidores de bomba de prótons, que são amplamente utilizados por pessoas mais velhas para tratar refluxo e gastrite, reduz drasticamente a produção de ácido gástrico, comprometendo ainda mais a absorção da B12. A metformina, medicamento usado por milhões de diabéticos, também interfere negativamente na absorção da B12. O consumo regular de álcool, mesmo em pequenas quantidades, prejudica a absorção e o metabolismo da vitamina. E uma dieta com pouca carne, peixe e ovos, que são as principais fontes alimentares de B12, especialmente em pessoas que adotaram dietas vegetarianas ou veganas sem a devida suplementação, criam um déficit que vai se agravando ao longo dos anos. Agora vamos às soluções práticas, porque de nada adianta saber o problema se você não sabe o que fazer para resolvê-lo. O primeiro passo é descobrir o seu nível atual de B12. Você precisa pedir ao seu médico um exame de sangue que inclua a dosagem de vitamina B12, idealmente, também a dosagem de homocisteína e de ácido metilmalônico, que são marcadores muito mais sensíveis da deficiência funcional de B12 do que o simples nível sérico da vitamina. Muitas vezes, o exame de B12 mostra um valor que tecnicamente está dentro do normal, mas que ainda assim é insuficiente para proteger o cérebro de forma adequada. Os especialistas em neurologia cognitiva recomendam que os níveis de B12 em pessoas acima dos 60 anos estejam acima de 400 a 500 picogramas por mililitro, bem acima do limite inferior de referência que muitos laboratórios utilizam. O segundo passo é conversar com o seu médico sobre a suplementação adequada. Para pessoas com baixa capacidade de absorção gastrointestinal, que é o caso da maioria das pessoas acima dos 60 anos, as formas mais eficazes de suplementação são as formas sublinguais, que se dissolvem embaixo da língua e são absorvidas diretamente pela mucosa oral, ou as injeções intramusculares de B12, que entregam a vitamina diretamente na corrente sanguínea, ignorando completamente o sistema digestivo. A forma de B12 mais biodisponível e mais eficaz para a saúde cerebral é a metilcobalamina, não a cenocobalamina, que é a forma mais barata e mais encontrada nos suplementos comuns. Presta atenção nesse detalhe na hora de escolher o seu suplemento.
O terceiro passo prático é revisar a sua alimentação para incluir mais fontes naturais de B12, sempre lembrando que a absorção pode ser limitada, mas que a alimentação adequada continua sendo importante como base. Os alimentos mais ricos em B12 são o fígado bovino, que é disparado a fonte mais concentrada da vitamina, os mariscos e ostras, o salmão e a truta, o atum, a sardinha, o ovo inteiro, e os laticínios integrais como queijo e iogurte. Se você tem alguma restrição alimentar que limita o consumo desses alimentos, a suplementação se torna ainda mais urgente. O quarto passo é eliminar ou reduzir ao máximo os fatores que comprometem a absorção da B12. Isso inclui conversar com o seu médico sobre a possibilidade de revisar o uso contínuo de omeprazol e outros bloqueadores ácidos, que muitas vezes são usados por anos quando o problema original que levou à sua prescrição já foi resolvido. Se você usa metformina para diabetes, informe ao seu médico e peça que a dosagem de B12 seja monitorada regularmente. Reduza ou elimine o consumo de álcool, que além de prejudicar a absorção da B12, causa inflamação cerebral direta e interfere na qualidade do sono. E priorize a saúde do seu intestino, porque um intestino inflamado absorve muito menos nutrientes, incluindo a B12. O consumo de alimentos fermentados como iogurte natural, kefir e chucrute, combinado com a ingestão adequada de fibras, cria um ambiente intestinal muito mais favorável à absorção de nutrientes. O quinto passo prático é investir na estimulação mental e na conexão social como parte do seu protocolo de saúde cerebral. Isso significa criar uma rotina de atividades que desafiem o seu cérebro de formas diferentes. Leitura, palavras cruzadas, aprender uma nova habilidade como tocar um instrumento ou falar um novo idioma, jogar xadrez, fazer cursos, participar de grupos. E significa também cultivar ativamente as suas relações sociais, porque, como vimos, o isolamento é um dos maiores aceleradores do declínio cognitivo. Se você percebe que está cada vez mais em casa, cada vez mais afastado das pessoas, esse é um sinal de alerta que precisa ser levado a sério. O sexto passo é a prática regular de exercícios físicos, especialmente os aeróbicos como caminhada, natação e ciclismo. O exercício físico aumenta o fluxo de sangue para o cérebro, estimula a produção de uma proteína chamada BDNF, que é literalmente um fertilizante para os neurônios, e melhora drasticamente a qualidade do sono, criando um ciclo virtuoso que protege o cérebro em múltiplas frentes ao mesmo tempo. E o sétimo passo, que muitas pessoas subestimam, é controlar o estresse crônico. O cortisol, o hormônio do estresse, em níveis cronicamente elevados é altamente neurotóxico. Ele danifica o hipocampo, que é o centro de memória do cérebro, e interfere em praticamente todos os processos de proteção neurológica que mencionamos aqui. Técnicas como meditação, respiração profunda, yoga suave, e simplesmente passar tempo na natureza têm efeito comprovado na redução dos níveis de cortisol e na proteção do cérebro. A mensagem mais importante que você precisa levar deste vídeo é a seguinte: o declínio da memória depois dos 60 anos não é inevitável. Ele não é uma sentença. Ele é em grande parte o resultado de deficiências nutricionais específicas, hábitos que podem ser corrigidos, e escolhas que podem ser feitas a partir de hoje. A vitamina B12 é apenas um dos pilares dessa proteção, mas é um dos mais críticos e dos mais negligenciados. E o fato de que a sua deficiência é tão comum nessa faixa etária, tão fácil de detectar e tão tratável, torna ainda mais urgente que você haja agora. Cada mês que passa com níveis inadequados de B12 é um mês em que o seu cérebro está trabalhando em desvantagem, construindo conexões mais fracas, acumulando toxinas que deveriam ser eliminadas, e perdendo a capacidade de se renovar. A boa notícia é que o cérebro humano tem uma capacidade de recuperação extraordinária quando recebe o suporte de que precisa. Pessoas que corrigiram deficiências graves de B12 relataram melhoras significativas na memória, na clareza mental, na energia e na disposição em questão de semanas ou meses. Não é tarde. Mas quanto mais cedo você agir, melhores serão os resultados. Não deixe para amanhã a conversa com o seu médico sobre os seus níveis de B12. Não ignore os esquecimentos como se fossem apenas coisa da idade. Não aceite passivamente um declínio que pode ser prevenido e em muitos casos revertido. A sua memória é o seu patrimônio mais precioso. É ela que guarda as histórias da sua vida, os rostos das pessoas que você ama, os momentos que definiram quem você é.
Ela merece ser protegida com tudo o que você tem. Você chegou até aqui porque se importa com a sua saúde, e isso já te coloca à frente da grande maioria das pessoas que nunca vão ter acesso a essas informações. Agora é hora de agir. Se este vídeo foi útil para você, se abriu os seus olhos para algo que você não sabia ou confirmou algo que você já suspeitava, inscreva-se no canal agora e ative todas as notificações. Toda semana a gente traz conteúdo como esse, baseado em ciência, explicado de forma simples, focado em te ajudar a viver mais e melhor, com saúde, lucidez e qualidade de vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama acima dos 60 anos, porque essa informação pode fazer uma diferença real na vida dessa pessoa. E agora, se você quer continuar aprendendo sobre como cuidar do seu corpo de forma simples e eficaz, não perca o próximo vídeo do canal, Verrugas, faça isso e elas somem de vez, onde revelamos o erro número 1 que a maioria das pessoas comete e que faz as verrugas voltarem sempre. Você vai se surpreender com o que vai descobrir. Clica agora e assiste, porque você não vai querer perder essa.